Chegamos ao capítulo 9, não é isso? Ou chegamos ao 10? Me ajuda, hein? Eu marquei, Alguém mas anotou aí que nós paramos? foi no 26, não? Foi 26? É isso aí? Uma semana dá para esquecer. Eu acho que foi no 14, 26, não? É. Eu vou trazer cadeira. Eu marquei aqui, mas estou em dúvida. Eu acho que foi no 9. No, Sim, mas 9 ele tem. 9, 20, alguma coisa. eu marquei aqui no É porque 25. eu marquei na minha Bíblia e eu não estou com a minha Bíblia. Oh, Foi o 26 então. E sucederá Trabalho, aí eu não estou. no lugar em que lhe foi dito: vós não sois, aliás, por 25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que o povo escolhido por Deus para ser modelo entre as nações rejeitou o plano de Deus. Então aquele que era povo, ele chamou que não era seu povo. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado que não era amado. Ou seja, gentios. Se aqueles que ele escolheu para uma missão negligenciou a obra, então Deus deu a oportunidade a que outros conhecessem dessa obra. Alguém poderia perguntar, mas vem cá, será que Deus ele escolheu apenas um povo para ser salvo? Claro que não. Ele escolheu um povo para atrair os outros povos. O que ele disse a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Por quê? Só que Abraão cumpriu a missão dele, mas a sua posteridade depois fracassou nesse empreendimento. Por conta disso, desse fracasso, porque Jesus era judeu, né? A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Então veio através de Jesus, que era judeu. Mas Deus escolheu a nação de Israel para pregar para os povos gentios, através do testemunho, através da divulgação da crença no único Deus. Que Abraão, quando ele foi deslocado para a terra de Canaã, ele saiu de um lugar politeísta, onde se adoravam vários deuses, no Ur da Caldeia, e foi também para Canaã, onde também se adoravam muitos deuses. Deus se manifestou a ele em várias ocasiões. E Deus queria que Abraão testificasse da existência de um Deus criador e supremo, único, Deus verdadeiro. E Abraão, ele realizou a sua tarefa e procurou ensinar aos seus filhos a respeito da promessa que ele recebera, procurou preparar um povo para ser fiel a Deus. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Infelizmente, muitos foram se desviando. Às vezes a gente fica pensando, quando Deus chamou Adão lá no jardim do Éden, disse: crescei-vos e multiplicai, povoai a terra, Deus queria que todas as famílias fossem tementes a Deus. Ok? Mas não deu certo esse plano. Plano 1 deu certo, porque Abraão já começou pecando, desobedecendo ali no jardim do Éden, então veio o pecado e a maldição sobre toda a terra. E o pecado presente se proliferou na vida da humanidade, até que Deus, quando contemplou a terra e viu que a maldade do coração do homem era imensa e não tinha mais conserto, então ele resolveu dizimar toda a população com dilúvio, mas poupou uma família, a família de Noé, que era justa. Então deu uma nova oportunidade, mandou de novo crescer e multiplicar, e deu no que deu. Por quê? Porque o pecado já estava presente, e mesmo depois do dilúvio, o homem começou a se distanciar de Deus. Mas o povo judeu ainda abrigou aquela semente no coração, só que de forma equivocada, como Paulo também. Paulo, ele achava que os
judaísmo era a religião perfeita. E ele era um líder do judaísmo. E achava até que os cristãos estavam ofendendo Deus que ele servia no judaísmo. Perfeito? Então o apóstolo Paulo ele aparece como um remanescente judeu que se converteu ao cristianismo e foi chamado o apóstolo dos gentios. Como o judeu não aceitava o gentio de forma alguma, se isolava do gentio, não queria contato com ele de forma alguma, criou-se um problema sério na vida de Paulo. Porque na realidade aí eles achavam que a salvação era só para o judeu, né? Sim. E o gentil não tinha direito à salvação. Exatamente. Aí, por isso que Paulo foi levantado ali para poder pregar o gentil lá, e mostrar para Pedro, que o próprio Pedro fazia distinção, né? Quando ele chegou lá na casa de Cornélio, lá que Cornélio mandou chamar ele, né? Ele disse, aí foi lá onde ele reconheceu, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Então veja, Deus faz tudo certo. Deus chamou um homem sábio, zeloso do judaísmo, para poder combater aqueles que estavam enraizados no judaísmo e rejeitando a salvação dos demais. Porque o judeu ele não aceitava de forma alguma que se pregasse a um gentio. De maneira alguma ele aceitava que alguém pudesse ser salvo sem ser judeu. Então o apóstolo Paulo ele cita o texto de Oséias, o profeta Oséias: chamarei meu povo, aqui não era meu povo. Então Paulo está dizendo que existia um outro povo que Deus chamara também para a salvação. E amada, aqui não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E a igreja entra onde nessa história? Quem responde? Onde entra a igreja? Justamente aqui, ó. Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. É o Israel espiritual. Paulo, ele faz parte de um novo Israel, porque ele se converteu ao cristianismo. O Israel espiritual é o que é salvo. O Israel de raça, esse Israel velho, que está lutando lá na Palestina, esse Israel não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é o povo que assumiu uma aliança com Deus. E quem assumiu uma aliança com Deus é justamente o Israel espiritual. A descendência não é Ismael, mas é Isaac, o filho da promessa, que se estendeu para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, porque todo o Velho Testamento apontava para o Messias, que ele que haveria de vir para salvar a nação de Israel. E esse Messias veio, só que Israel não quis aceitar também o Messias. Como Israel será salvo sem aceitar a Cristo? Mas tem judeu que aceita Jesus. Judeus que poder. O próprio apóstolo Paulo era judeu, os discípulos eram judeus, aceitaram a Cristo. E nós, que não somos, creio que não tem nenhum judeu aqui, eu pelo menos sou gentio e aceitei a Jesus Cristo, pela graça de Deus. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ninguém consegue ser salvo por ser uma nação escolhida por Deus como Israel. Ninguém consegue ser salvo por ser obediente à lei. Tem muita gente que diz, mas eu conheço a Bíblia de cabo a cabo, de Gênesis a Apocalipse, e eu procuro obedecer a Bíblia. E daí? Vai para o inferno. Obedecendo a palavra, porque o que salva não é cumprir a lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. A gente está estudando isso há muito tempo. Nenhum consegue, ninguém consegue, só Jesus cumpriu a lei. Como ninguém conseguiria se salvar por obediência, que todos são pecadores e todos vão tropeçar em alguma parte da lei, então veio a salvação através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse que é o ponto primordial para entendermos a salvação de um ímpio. Que muita gente questiona, por que o religioso ele não é salvo e o ímpio é? Pessoa que tem uma vida inteira praticando mal e de repente é salvo, porque ele muda de vida. No momento
na vida dele, ele se converte a Cristo. Já no final, ele se converte a salvo. E o outro que tem uma vida inteira de religiosidade, ajudando o próximo, ele vai para o inferno. Dá para entender isso? Dá para entender. Porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras. Ficou claro isso? E a condenação também não é pelas obras. Vejam bem, a condenação é justamente pelo fato da pessoa não aceitar a Cristo. Ah, mas eu vivi a vida inteira matando todo mundo. Eu não vou ser condenado, porque eu vivi a vida inteira matando todo mundo. Eu vou ser condenado porque eu não aceitei a Cristo. E é Cristo que é o Salvador, Ele pagou o preço por nós, da nossa condenação. Então eu assumo, eu cumpro a sentença por cada um, inclusive o maior criminoso, ele cumpriu a sentença. Só que o criminoso, não aceitando esse fato, sendo Jesus o Salvador da sua vida, vai para o inferno. E é interessante isso porque as pessoas que têm as suas religiões, eles acham que são salvos das suas religiões, né? Sim. E é por isso que está o grande problema, porque o camarada às vezes ele era um religioso. Você não viu o caso de Cornélio? Cornélio era um cara religioso. Sim. E ele dava esmolas, e era um cara bom. E Deus realmente viu a necessidade dele ser salvo. Mas aí o que ele fez? Ele virou lá em Pedro para poder falar de Jesus Cristo, a salvação para ele poder aceitar para poder ser salvo. E hoje em dia você vê muitas pessoas são religiosas e elas acham que através da religião é que elas vão ser salvas. E não é, é através de Jesus. Sim, o poder podia dizer, não, eu já tenho a minha religião. Eu sou uma pessoa que ajuda as demais pessoas, dou esmola e converso com Deus e Ele me ouve. Ele podia dizer isso, não podia, mas não, ele aceitou humildemente, abrigou a comitiva. Pedro foi falar do Evangelho, ele aceitou. Então, o mal das pessoas é que as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus. Elas, como o pastor citou há pouco, elas acham que para ser salvo basta seguir uma religião. Quem foi que ensinou isso? O diabo espalhou na mente dos homens, então eles entenderam que por ter uma religião não precisa mais se preocupar com a vida eterna, porque aquela religião já é suficiente para ele alcançar aquele estágio que todos nós queremos alcançar. É exemplo disso aí, é exemplo que o senhor está falando aí, aquele jovem lá quando se encontrou com Jesus, chamou ele de bom mestre, ele achando que porque ele era um cara que honrava lá, desde o começo os mandamentos lá, ele seria salvo. Sim. Mas quando Jesus tocou num ponto só, ele se entristeceu completamente. Então ele viu que salvação é algo muito além daquilo que a gente imagina. Primeiro ele falou para se desprender das coisas materiais. Quando ele disse, vende o que tem e dá aos pobres, Jesus não estava condenando aquele jovem pelo fato de ele ter riqueza, não. Jesus estava vendo que o obstáculo na vida dele era justamente os bens materiais, a riqueza. Então Jesus tira o empecilho da sua vida e segue. O empecilho na vida de alguém pode ser outra coisa, pode ser um cigarro, pode ser uma bebida, pode ser várias mulheres, não é isso? Para os homens, e homens para as mulheres, pode ser várias situações que aparecem para dificultar a caminhada da pessoa para uma vida cristã, porque a vida cristã, ela requer renúncia. Sem renúncia não tem como, porque o nosso eu sempre se inclina para fazer as coisas em obediência ao pecado. E até um pastor falou que o pecado é gostoso, né? O pecado é gostoso, mas desagrada a Deus. E muita gente sente esse prazer em pecar, mas depois ele amarra. Aí depois vem a consequência. Não é? É doce no começo, mas é amargo depois. Aconteceu isso com quem? Davi. O que Davi fez? Se deleitou no prazer com a mulher que ele se sentiu atraído por ela, mas depois a vida dele virou um inferno. E assim acontece com todos nós. Às vezes nós contemplamos um fruto proibido, como foi o caso de Eva, um fruto proibido, e esquecemos que quem proibiu aquilo foi Deus. E quando Deus proíbe,
chegue e diga assim, não, pode fazer, porque isso não acontece não, isso aí é livre, a vontade de cada um, pode fazer o que quiser. Tem que obedecer, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A palavra do homem ou a palavra do diabo não pode de forma alguma ser escolhida em detrimento da palavra de Deus. Então, como Deus diz, não adulterará, para não mentir, então tem que obedecer o que a palavra de Deus manda. Quando Deus fala, e o problema agora é saber quando é que Deus fala. Deus fala sempre através da palavra dele. É isso, ele pode falar de outras maneiras. Só que através da palavra é 100%. Não há margem de erro. Não tem como tolerância de erro zero. Não tem como uma pessoa errar seguindo a palavra de Deus. Agora, tem outros que gostam de ouvir a palavra de Deus através de vozes. Vozes que são jogadas no ar. Essas vozes podem vir de várias fontes. Pode até vir da de Deus, pode. Não vou questionar isso. Respeitar o segmento de alguns. Só que, para você identificar se é de Deus ou não, tá? Então, é melhor você se pegar a palavra de Deus que você não é, do que você dizer, não, eu ouvi uma voz que me dizia, mas que voz é essa? O que ela está mandando você fazer? Você precisa dessa voz. Se você já tem toda a revelação de Deus na Bíblia, precisa de outra revelação. Correr o risco de ser induzido a pecar e a se distanciar de Deus. Então, eu sempre ensino aqui nessa igreja que nós devemos buscar sempre as orientações que a palavra de Deus nos mostra. Porque uma orientação humana pode ser falha. Qualquer ser humano pode entender mal uma mensagem. Por isso é que quando Paulo pregou lá no Bereia, é que os bereanos fizeram. Os bereanos foram averiguar nas escrituras se o que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra. Está vendo? Então nós crentes não devemos nos influenciar. Não tem um profeta que é todo puro. Profeta de Deus não erra. O profeta verdadeiro, ele fala sempre a verdade, porque Deus não mente. Pega todos os profetas da Bíblia e vê se eles mentiram. Agora tem profeta mentiroso também na Bíblia. Esses não eram de Deus, e foram alertados, os servos de Deus. E haveria falsos, muitos profetas na época de hoje. Então o número cresceu assustadoramente. É porque a própria palavra diz que aquilo que não vem da palavra vem de procedência maligna. O diabo imita, quer imitar Deus em tudo. Como Deus é honrado e adorado pelo seu povo, o diabo também quer ser adorado. Como tem os sacrifícios que foram oferecidos a Deus, o diabo também quer o sacrifício lá nas encruzilhadas, bota boi, bota frango, preto, farol. Tudo que tem em relação a Deus, ele quer imitar. Então tem o profeta de Deus, aí tem também o profeta do diabo, o falso profeta. Tem o pregador de Deus. E agora a igreja? Tem a igreja de Deus? Tem, e tem também a igreja do diabo. Então nós temos que ser sábios para poder entender a palavra de Deus e procurar. Ninguém consegue saber 100% e obedecer 100% que a palavra manda fazer. Por isso que a salvação é pela graça. Não existe um pastor que diga, eu cumpro 100% dos mandamentos. Não existe. Não existe nenhum cristão que seja, não, eu sou perfeito, não vale nada. Não existe. Perfeição só lá no céu. Mas nós temos que lutar para sermos o mais possível de distante, procurar ser o mais possível distante das coisas erradas que desagradam a Deus. Tá? Então, se nós conseguirmos nos distanciar cada vez mais, já será uma grande vitória. Então, vamos prosseguir. Ficou alguma dúvida aí sobre o que está sendo dito? Porque o Senhor, verso 28, executará a
sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, não a justiça que vem através dos méritos pessoais. A justiça pela fé em Jesus Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Por que eles não alcançaram? Porque eles tentaram se salvar através da lei. A lei que salva quem? Tropeçaram na própria lei e caíram. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que nela crer não será confundido. Quem é essa pedra? Quem é essa rocha? Escândalo. Jesus. Exatamente. Paulo prossegue ainda no debate com os judeus. Irmãos, capítulo 10. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo tinha grande amor pelo seu povo. Ele queria que aquele povo fosse salvo. Então vejam que Paulo fala uma coisa que ele estava vendo e sentindo pelo Espírito, que Israel não estava salvo. Israel precisava se salvar. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nessas palavras se resume tudo que foi dito aqui, porque a salvação é por Cristo, pela fé em Jesus. Não é pela obra que alguém pratique. E tem muita gente que faz o bem, mas não é isso que salva. Essa que é a realidade. Uma dúvida sobre isso? Vamos prosseguir então. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, assim diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui está dizendo que o apóstolo Paulo, se com a boca confessar a Deus é dar testemunho dele, é invocar o nome dele, crendo nas promessas dele. Alguém tem dúvida sobre isso? Isso é confessar a Jesus Cristo. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples. A salvação é só ter fé em Jesus Cristo. Tem gente que pensa que para ser salvo é uma dificuldade, é um exercício que tem que se fazer para alcançar a salvação. Não. A salvação é só ter fé em Jesus Cristo. É só aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí alguém diz: mas é só aceitar a Jesus? É só aceitar a Jesus Cristo? Só que esse aceitar a Jesus Cristo não é apenas acreditar nele, mas é confiar. Há uma diferença entre aceitar e confiar. Você pode aceitar uma coisa sem confiar nela, mas para a salvação você tem que aceitar confiando. Por isso é que nós estamos aqui, porque nós confiamos. Nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós passamos a ser os servos. Como Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é a grande diferença. O diabo também é aquele Jesus. Qualquer pessoa
compromisso de vir aos trabalhos, como vocês estão aqui. É a renúncia para parar os compromissos pessoais, ler a Bíblia, se instruir nela. É a renúncia para entregar os dízimos e as ofertas. É a renúncia para pregar o Evangelho. Olha quanta coisa que precisa ser demonstrada para aquele que diz que crê em Jesus. Se você consegue provar tudo isso, você é salvo. Tá? E a salvação não é uma mera crença. Porque mera crença, quase que todo mundo tem essa mera crença. Mas a fé genuína, verdadeira, que faz com que você renuncie até muitas coisas que você gostaria de fazer, faz verdadeira, você é uma pessoa salva. E o salvo, ele não é uma questão futurística. Não, eu serei salvo quando vou morrer. Não é nada disso. O salvo é presente. A tua fé te salvou. Quando Jesus disse para aquela mulher, ele não usou o verbo do futuro. A tua fé te salvará. Nem estabeleceu condições para, se você continuar nessa fé, tu vai ser salvo. Ele já disse, a tua fé te salvou. É momentâneo, presente. Tá? Então, quando nós aceitamos a Jesus com uma fé genuína e verdadeira, nós já podemos dizer, eu estou salvo, porque o Senhor garante a minha salvação, eu posso dizer que estou, apenas vou aguardar o meu chamado. Quando Ele me chamar, aí eu vou desfrutar, vou tomar o cálice da salvação, como diz o salmista. Ok? Por quê? Porque eu já sou salvo aqui na terra, estou vivendo como salvo, aguardando o dia da coroação da glória. Então vamos seguir. Isto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pregar o Evangelho é uma confissão para a salvação. Porque a pessoa, para pregar o Evangelho verdadeiro, ela tem que estudar a palavra de Deus, ela tem que ter uma experiência de conversão. Porque se ele não for um convertido, como é que ele vai pregar o Evangelho se ele mesmo não é convertido? Como é que vai convencer uma pessoa a aceitar aquilo se ele não é convertido? Se ele não tem o Espírito Santo? Quem converte é o Espírito Santo. Se ele não tem, como é que a palavra que ele falar para a pessoa vai agir através do Espírito Santo? Não há como uma pessoa que não seja crente, não quero dizer com isso, que impeça que Deus atue até na vida de um incrédulo, porque Deus tem todos sob sujeição. Inclusive a mula falou, Deus permitiu que a mula falasse, então tudo está sob o domínio de Deus. Mas, naturalmente, certo? Fora questões especiais, nós, quando pregamos o Evangelho, porque nós estamos testemunhando aquilo que aconteceu conosco, o Espírito que está em nós vai trabalhar no coração das pessoas que estão ouvindo as palavras que estão sendo ditas. Perfeito? Essa fé, ela é seguida de arrependimento. Sim. Então, tudo aquilo que a pessoa fez, né, achava que era uma coisa comum, normal, pecado, foi pecado, cometeu pecado, tem que se arrepender daquilo que ele fez. Mas é uma sequência em cadeia. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é pregada. Toca o coração do pecador. O Espírito Santo age, naquele momento ela se arrepende. Entendeu? Ela se arrepende pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é isso? Então é o conjunto de mecanismos que ocorrem simultaneamente. E a pessoa, aí já a santificação já é um processo, pode ser mais demorado. Né? Naquele momento em que o Espírito age, a pessoa se arrepende e se converte. Mas para se santificar, às vezes demora. Porque a pessoa está enraizada, por exemplo, um católico enraizado há 20, 30 anos no catolicismo. Quando ele se converte, ele não vai de uma hora para outra abandonar tudo
tudo aquilo que ele acreditava e seguia. Aos poucos, ele vai ouvindo a palavra, ele vai sendo instruído, evangelizado, então ele vai abandonando aquelas práticas. Isso é em qualquer tipo de religião, né? Porque até hoje nós vemos alguns crentes que ainda trazem resquícios do passado, do velho homem, e os apóstolos enfrentaram um problemão na época, porque os judeus que se convertiam, eles queriam continuar com aquelas práticas antigas do judaísmo. Isso trouxe sérios problemas para a igreja primitiva. E nós hoje também enfrentamos os mesmos problemas. E tem pessoas que ainda têm superstições, não abandonam a superstição, ainda bate na madeira, prender os ovos. Alguns falam Santa Maria. Então, está preso ainda, então não abandonou, não teve cuidado. Tem gente que tem medo de passar por baixo de uma escada ou diante de um gato preto, se assusta. Tantas coisas que são superstições que precisam ser abandonadas. Uns botam até vassoura atrás da porta. Tem isso também, os cristais, né? Se os elefantes brancos, uma série de coisas que são coisas do passado, crendices e superstições que ficaram atrás. Eu me vejo lembrar de Jacó, né, lá. As mulheres trouxeram ainda aquelas imagens tudinho lá do tio dele lá que estava lá, eles trouxeram. Depois que eles descartaram as imagens, mas Levou tempo. era costume lá, né? Dos deuses pagãos lá deles trouxeram. Aí eu entro, veja só, num assunto que a irmã não vai gostar, onde a gente começa a se desprender dessas coisas no estudo da escola dominical. Que a escola dominical nós temos várias lições e muitas delas focam justamente essas coisas do passado que nós vamos aprendendo, estudando dia após dia para nos aperfeiçoarmos. Pregação ensina, estudo aqui ensina, mas acontece que é muita coisa que nós temos que aprender ao longo da nossa vida, né? Afinal de contas, nós fomos bombardeados com essas informações erradas e de repente chega alguém e diz: olha, está tudo errado. Essa crença tua aí, tu tem uma imagem, um quadro aí, quando eu era pequeno tinha um quadro de São Jorge, e a gente dormia com ele aceso. Até hoje eu lembro. Era a tradição da família. Eu amo aquele quadro da caixa. Certo? E muita gente tem essas coisas ainda que foram ensinadas dessa maneira. Tu chega para ele: ó, acaba com tudo, joga tudo fora, que isso aí não presta. É difícil, não é difícil? Tem que ter cuidado para falar, para evangelizar essas pessoas, porque elas se ofendem. É como os terreiros também, né? Nós fizemos uma evangelismo na cara aqui no Rio de Janeiro, Baixada, e o orientador falou para quem estava pregando de um alvo, né? Não falar mal daquelas coisas do terreiro. Sim, porque elas não estão preparadas. Foi engraçado porque, de repente, até o fim da semana, a dona do terreiro chegou e falou: joguei tudo fora, queimei, não quero mais. Então, é o espírito que toca. Se a gente for falar mal do santinho que está lá aceso, Aí fecha a porta. fecha. Tem que saber evangelizar. Às vezes você nem deve falar nada. Vai visitar uma pessoa que tem essa religião, essa crença, você apenas tenta se aproximar e estabelecer um contato amigável, simpático, para você ter condição de depois falar. Se tu for de cara, às vezes, abordando ele, aí fecha a porta. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá com relação àquelas pessoas que estavam comendo carne sacrificada aí. Então disse: não, eu não vou comer dessa carne que foi sacrificada aí. Pronto. A pessoa vai se achar ofendida, está me despeitando, eu estou convidando para ele oferecer um almoço e só tem essa carne na cidade, e ele vai dizer que não vai comer porque foi sacrificada aí.
Então nós temos que ter cuidado. Já foi abordado isso aqui, no estudo da escola dominical, doce de São Paulo da Leão. Não, eu pego doce para não ofender a pessoa. Depois eu explico direitinho, não, com jeitinho. Tem que ter cuidado. Cada caso é um caso. Nunca tem uma regra específica. Essa regra que tem que seguir, não tem. Cada caso é um caso. Cada pessoa é diferente uma da outra. Tem uma pessoa que é sensível, qualquer coisinha ela já se aborrece. Tem outra que não, pode xingar, pode maltratar, que ela está firme ali, vai se aborrecer. Então, quando se trata de pregar o Evangelho, uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo. Então nós não podemos de forma alguma entristecer uma pessoa, porque aquele negócio, vou entristecer a Deus por isso. Não. Deus está vendo a situação com cara só onde você se encontra. Então você tem que olhar, focar, não, aquela pessoa ali, aquela alma ali, é muito mais importante para Deus. Por isso que Paulo diz o quê? É uma questão de consciência. Você achar o ídolo para mim não é nada. Se eu quiser até comer, porque o ídolo não é nada, eu vou comer. É para não desagradar. Mas pode ser que haja alguém que diga, não, mas o ídolo realmente é alguma coisa, porque é sacrifício do demônio. Eu não vou participar de alguma coisa que cara. Não, é o entendimento, é a consciência. Isso é a consciência dos caras que vai determinar. Perfeito? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que envolvem. Não tem diferença de ser humano, de um ser de uma nação, outro de outra. Deus, Ele é rico para com todos que o envolvem. Aí vem uma questão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Claro, todo aquele que divulgar, que clamar, que confiar nas promessas do Senhor, e vai invocar quem crê. Então, uma pessoa que não crê não vai invocar, não vai fazer pedido a quem não crê. Aí vem a questão: como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Eu não vou pedir a um Deus que eu não creia nele. Como invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? Eu nunca ouvi falar do Deus Criador dos céus e da terra. Como é que eu vou crer se eu nunca ouvi falar dele? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí Paulo diz que a nossa função como cristão é pregar o Evangelho para que as pessoas invoquem o nome desse Deus que nós pregamos, que aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Mas se nós não pregarmos, eles não saberão da existência desse Deus, não poderão invocar. Aí vem uma responsabilidade sobre a igreja. Então qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade é pregar o Evangelho. Não é só subir no curso e pregar o pastor. Não, a pregação do Evangelho é para todos os crentes. Nós temos a responsabilidade. Os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus disse não. Essa missão é do homem convertido. Então é uma missão nobre que muita gente acha enfadonha, cansativa, difícil. Mas os anjos queriam fazer isso. Se sentiam honrados em pregar o Evangelho. E muitos crentes desprezam. Por quê? Porque não se interessam por aprender a palavra de Deus. E se eu não conhecer, como é que eu vou pregar? Como Filipe foi convocado ali para falar o culto do caminho de Gaza, aí ele perguntou: entendes tu que lês? Ele fez a pergunta, eu estava lá folheando a Bíblia sem entender nada. Sabe o que ele disse? Como eu entenderei se ninguém me ensinar? Aí jogou a responsabilidade para ele. Então está com dó aqui para ensinar. É isso que nós temos que fazer. Quantos eunucos nós encontramos
sabe nada, ou está mergulhado numa religião falsa, mentirosa. Não é a religião, não é aquilo que a Bíblia ensina, e nós, às vezes, perdemos uma oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa, porque também nós não sabemos. E ele entendeu tão bem que quis logo ser batizado. Se tem que batizar, por que não, né? Então, a explicação tem que ser dada por nós. Nós é que precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus, até porque tem muitos falsos pregadores da época de hoje que foi advertido isso. Jesus falou que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar, dando o espírito, ouvidos enganadores. Paulo falou isso. Jesus disse que haveria muitos falsos profetas que enganariam, se possível, os escolhidos. Somos nós. E às vezes aparece um cara com capa de ovelha, fala bonito, convence pela sabedoria humana. Só que Deus chamou homens idoutos, pescadores, homens do campo, rudes. Quantos profetas ali, como João Batista, homem do campo, raça de Deus, homens rudes, mas tinham um coração aberto para Deus. Então Deus usa os humildes. Às vezes a pessoa fica constrangida, eu não estudei, então eu vou falar para doutores, não é assim não. Às vezes o doutor tem que parar e ouvir você falar, tem que chamar de doutor, você está sendo usado por Deus, o Espírito Santo por Deus. Quantas vezes eu já vi experiências de pessoas que mal sabiam falar? Eu fui num lugar fazer um trabalho missionário lá no Espírito Santo. Teve um culto ao ar livre que reuniu mais de 150 pessoas. E o pregador era um analfabeto, ele não sabia nem ler a Bíblia. E ele estava pregando a palavra de Deus, porque estava no coração dele, na mente dele. Ele nem sabia ler, nenhum dos textos. E tinha autoridade na palavra. Eu fiquei assim, mas será que não tem nenhum pregador aqui? Mas Deus usa ele. Deus usa quem quer, o lugar que quiser. Vai discutir o quê? Com Deus? Não vamos, mas nós temos que aprender. Nós temos oportunidade, que muita gente não tem. A pessoa às vezes foi criada numa situação tão difícil que até os pais impediram da pessoa estudar, aí cresceu e não teve chance. Mas se ele se interessar pela palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar, vai dar sabedoria e vai guardar no coração e na mente. E ele vai se tornar um pregador. Tem muitos por aí que são. E quando ele fala, Deus usa com autoridade. E eu gosto de ouvir pessoas simples pregando a palavra de Deus, que ainda está falando da sabedoria de Deus, não da sabedoria do mundo. Felizmente hoje a gente chega em algum lugar, às vezes você é doutor, fulano de tal, formado em não sei o quê, e doutorado lá nos Estados Unidos, na Alemanha, que falam tantos títulos que o cara tem, depois apresentam a ele. Vai colocando ele num patamar distante daqueles que estão ali para ouvir a palavra de Deus. Só que é ouvir um pregador. Nós queremos ouvir um homem de Deus. Não queremos ouvir homens Diplomados. Eu fiz parte de uma igreja pentecostal por 18 anos. E o líder lá nunca fez uma faculdade. Mas no entanto ele tinha um título lá, doutor em divindade. Que deram para ele lá, né? Eram uns. Eu nessa época eu estava lá e via a coroação dele lá. Ele era pastor, depois ele passou a ser bispo. Bispo, doutor, fulano de tal, doutor em divindade. Aí ele fazia esses cursinhos assim de. Esqueci de falar das igrejas, 6 meses, um ano, tinha vários cursinhos dele, ele estava lá nos quadros na parede, das formalidades dele, mas não tinha faculdade. Nunca fez faculdade. Eu não sou contra estudar, eu acho que o estudo que a gente tem que estudar mesmo, porque não sabe qual auditório que vai pregar, qual público que vai. Na internet, por exemplo, você tem que falar para todos os níveis
Mas isso não quer dizer que a pessoa que não estuda não vai ter autoridade para pregar o Evangelho, porque Deus usa, como usou os pescadores lá da Galileia, aqueles homens rudes, né, com muita autoridade para falar para os doutores daquela época, e hoje também continua usando. Tem que saber separar, porque está no culto, Ali é o pastor, não é igual. Ali é um homem de Deus. Como tem muitos homens de Deus no auditório. Não gosto. Vou querer usar esse título, não. É que todo mundo vai ser Deus. Uns são chamados para profeta, tudo bem, de acordo com os dons espirituais que são ministrados, mas tem que se respeitar as pessoas e se colocar no paralelo. Alguém diz, não, mas tem que falar para que as pessoas não pensem que os crentes são tudo analfabetos. Precisa disso. Precisa mostrar, não. As pessoas vão votar naturalmente pela fala da pessoa. Porque quantos aí não estudaram e tem uma linguagem muito acentuada, perfeita, português correto? Isso vai de cada um. Tinha um professor que não fez faculdade, mas ele dava muitas aulas, passou décadas ensinando hebraico, ensinando hebraico a vários públicos. O cara era uma sumidade, escreveu vários livros, era um intelectual, autodidata. Vivia só diante dos livros, estudando. Ele mesmo falou isso. Agora já está na presença de Deus, graças a Deus. Mas lá no seminário, lá todos os alunos que estudaram lá passaram pelas mãos dele, inclusive eu. Lembrei aqui que Moisés, por exemplo, estudou lá no Egito, e também era pesado e falava que ia voltar a Bíblia e esconder, Sim. Então eu acho que as características de cada um é diferenciadas. Sim. Né? E esse às pode ser analfabeto, mas quem está usando ele é Deus, é o Espírito Santo. Ninguém não pode nunca dizer que ou querer diminuir a pessoa porque às vezes tem estudo. Não, e Paulo, quando foi pregar no berço para a erudição, lá em Atenas, na Grécia, né, tinha vários filósofos ali. Paulo disse, eu não vim pregar com sabedoria de palavras humanas, eu vim falar de Cristo. Então ele derrubou qualquer possibilidade. Ele era um homem estudioso, culto, ele era culto, o apóstolo Paulo. Mas ele usou uma linguagem simples para que o Espírito pudesse trabalhar no coração. Falar aqui bem rapidinho. Tem dois tipos de pregador que dá vontade de você sair. Você fica ali porque já está sentado. É aquele que sempre, eu não vou falar o nome da igreja, que amava, né? Mas tinha um pastor que ele queria usar os irmãos e dizia assim, o irmão vai pregar hoje. Aí o irmão, coitado, não tinha preparação. Aí ia para o púlpito, aí falava uma palavra, glória a Deus, glória a Deus. Aí se via aperreada ali, não tinha, falava uma coisa, falava outra, louvado seja o nome do Senhor. Aí falava uma coisinha, aí assim, se o pastor ele dissesse, você vai pregar hoje, o dia tal eu tinha que estudar, me preparar, eu nem ia passar por um papel daquele, né? Sim. E também tem o outro tipo de pregador que conhece a palavra, sabe a palavra e às vezes vai para o altar só soltar indireta para os irmãos. Aí, meu irmão, que irmão, e aí só fica lá pregando, soltando indireta e pregando. Aí isso aí é chato também. Aí eu prefiro aqueles que Deus usa que são fraquinhos, mas quando abre a boca não conhece a palavra, mas está guardada no coração, como o pastor disse, que abre a boca e o Espírito Santo desce, né? Aí tem esses dois tipos que eu conheço, não dá muito pra gente ir. Mas o certo é a gente buscar mais conhecimento para poder. Você souber, mais você terá. E nunca usar o altar de Deus com a palavra para soltar indireta na igreja, pregar dentro da palavra. E se tu tem algo com teu irmão, chega para ele, conversa com ele, que Deus manda assim, né? Acabou. Parou aonde? Para o povo lembrar, parou aonde?
porque a irmã fala. Não, é mesmo porque, às vezes você vai evangelizar uma pessoa que conhece a Bíblia e ele se interpela com que ele já conhece da Bíblia. Eu Então, pa- você tem que estar o próximo é preparado 16, né? para responder. Não, é porque tem muita gente que estuda a Bíblia para te humilhar, né? Sabe? Você é crente, não sabe nada. Você mais que você não está crente. Mas aí você tem que estar preparado para